palavra de Deus diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, aqui está a Tua palavra. Que o Senhor possa falar nesta noite aos nossos corações. Que o Senhor transmita, Senhor, aquilo que for da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse capítulo, de Salmos 34, ele vai até o versículo 22. Mas hoje nós iremos expor até o versículo 10, que é onde a gente leu. Amém? Então esse salmo, ele foi escrito por Davi em um dos momentos mais humilhantes e mais constrangedores da vida dele. O contexto desse salmo está lá em 1 Samuel 21, quando Davi, ele foge do rei Saul e vai para a cidade de Gate, que é uma cidade dos filisteus, exatamente a terra de Golias, onde veio o gigante Golias. Então, quando eles reconheceram que ele era Davi, é até aquele versículo famoso, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí Davi, ele fica com medo do que eles poderiam fazer com ele naquela terra. E a Bíblia fala lá no capítulo 21 de 1 Samuel, que ele fingiu ser louco. Então ele deixou a saliva escorrer pela sua barba, ele começou a babar, ele começou a riscar as portas. E aí o rei Aques falou: já não me faltam loucos? Por que trouxeram mais este? Então ele conseguiu fugir, ele conseguiu escapar por conta disso. E aí no capítulo seguinte de 1 Samuel, capítulo 22, a Bíblia vai falar que é quando Davi se refugia na caverna de Adulão. E então ele escreve esse salmo aqui, o Salmo 34. E o Salmo 34, ele tem a característica de ser um salmo acróstico. Então, ele vem todo como se fosse uma rima. Todas as letras que iniciam esse salmo no hebraico são em ordem alfabética. Então, vai uma letra por uma no hebraico. E aí, isso, naquela época, demonstrava uma certa organização. Ou seja, Davi queria que aquele salmo fosse um salmo que fosse memorizado por todo Israel. Ele queria que Israel memorizasse aquele salmo. E essa era uma forma dele conseguir fazer isso. Então é como se ele dissesse, do Aleph ao Tav, Deus é digno de confiança. Então da primeira à última letra do alfabeto, Deus é digno de confiança. Então a gente vai começar expondo aqui o versículo 1. A gente vai expor versículo por versículo até o versículo 10. Então o versículo 1 ele vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então a palavra no hebraico bendirei aqui é barak, e significa se ajoelhar, honrar e adorar profundamente. Então aqui Davi ele começa o salmo não apenas cantando, não significa apenas cantar, mas é reconhecer quem Deus é verdadeiramente. Então, Davi aqui, ele não está dizendo, eu bendirei quando eu vencer. Eu bendirei quando tudo melhorar. Não, ele está falando, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então, isso inclui os dias bons, os dias maus, os dias de abundância, os dias de escassez, os dias de saúde, os dias de enfermidade, os dias difíceis.
Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. É todo o tempo mesmo. Independente da situação em que Davi estava passando, ele inicia o salmo dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então, aqui Davi mostra que o louvor ele não depende das circunstâncias, depende apenas do caráter imutável de Deus. E se Deus não muda, nós continuaremos bendizendo ao Senhor em todo o tempo, porque Ele não muda. E isso é o que define a nossa adoração e o nosso louvor. A gente vê isso lá no livro de Jó. Jó, ele perde tudo que ele tinha. A Bíblia fala que Jó, ele era o homem mais rico naquela época de todo o Oriente. E aí ele perde. E mesmo assim, qual é a declaração de Jó? Meu Deus me deu, o meu Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vê isso também no profeta Abacuque, que ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então é independente de qualquer circunstância, o Senhor é digno de todo o nosso louvor. É digno de nós bendizermos ao nome dele em todo o tempo. Então é como se fosse um relógio. O relógio ele vai continuar marcando as horas e continuar rodando, independente. A gente chegou aqui, estava com tempo normal. Daqui a pouco estava chovendo. E ele continua passando, independente das circunstâncias. Deus não muda. Então, a gente tem que entender que nós não podemos adorar a Deus apenas quando nós temos bênçãos, apenas quando nós estamos felizes. Nós não podemos adorar a Deus apenas no dia que a gente acorda e pensa assim: hoje tem sol, eu vou adorar a Deus. Não, Deus continua sendo Deus. Amém? Então, passando para o versículo 2, a Bíblia fala: a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. A palavra gloriará aqui vem do hebraico halal. E halal é uma das formas de louvor. Quando a gente estava lá na escola missionária lá em São Paulo, a gente teve uma aula muito legal sobre louvor. E aí a gente trabalhou cada tipo de louvor. E aí, nessa época, a gente aprendeu que halal é como se fosse uma forma de adorar, como se você estivesse adorando como se você fosse um louco. Colocando assim na palavra bem simples. Você adora sem querer saber se tem alguém olhando. Você adora loucamente. Você pula, você dança, você se alegra tanto que nada consegue te conter. Então aqui ele está falando que ele gloriará o Senhor, independente de alguém estar olhando, independente de qualquer coisa. Ele adorará de forma louca, ele extravasará na presença do Senhor. Então vamos fazer um comparativo. Se ele tinha se feito de louco há momentos atrás, agora a gente vê ele falando que ele está sendo louco na presença do Senhor, adorando de forma extravagante. Porque halal significa isso, significa celebrar, significa exaltar, significa vangloriar-se. Então não é você ficar só parado assim, não, é louvar com o corpo todo. Ele está halal, ele está adorando com tudo que ele tem, com o corpo todo. Ele está gloriando ao Senhor. Então a gente vê que muitos nesse tempo se gloriam em coisas materiais, se gloriam no dinheiro, se gloriam no que tem, se gloriam no conhecimento, quem é mais esperto. Mas Davi, ele escolhe se gloriar em Deus. A alma dele, aquilo que há de mais profundo dele, quando ele está falando de alma, ele está falando do interior dele. O interior dele, por completo, decide glorificar o Senhor, decide gloriar ao Senhor. E tudo em mim pertence ao Senhor, é o que ele fala. Tudo nele pertence ao Senhor. E aqui, a segunda parte do versículo vai dizer: os mansos se alegrarão. Então, os humildes, eles sempre encontram esperança e ouvem alguém testemunhar da fidelidade do Senhor. Os humildes, eles sempre
param para ouvir e reconhecer a grandeza do Senhor. E por isso eles se alegram. Em Jeremias 9, 23 e 24 vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, gloria-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Então aqui a Bíblia fala que por mais sábio que seja, por mais rico que seja, por mais forte que seja, não é nisso que nós devemos colocar a glória, não é em nós mesmos. Mas se formos colocar a glória em alguma coisa, gloriemos no Senhor, porque é disto que o Senhor agrada. Amém? Amém. E aí a gente imagina como se fosse uma lanterna. A luz apagou aqui agora há pouco, olha só. E aí ficou tudo escuro. Graças a Deus voltou muito rápido, mas se a gente precisasse ligar uma lanterna, a lanterna estaria iluminando ela mesma? Não, ela estaria iluminando ao redor, porque ela iria apontar para algo maior, para aquilo que ela precisaria iluminar. E é assim que deve ser a nossa vida. A nossa vida não é para mostrar quem nós somos. A glória não é nossa, mas é para apontar para Cristo, que é o merecedor de toda a glória. É para mostrar quem Cristo é através das nossas vidas. E é isso que nós devemos nos gloriar. Então, a gente vive num mundo muito egocêntrico. A gente vive num mundo em que as câmeras estão ligadas 24 horas e mostra quem é o melhor. Hoje eu estava vendo até um story de uma moça falando. Ela falou, gente, em que mundo que a gente está vivendo? Ela falou, eu abro meu celular, se eu abrir meu celular de manhã, eu fico com ansiedade, porque eu vejo a blogueira que já malhou, a blogueira que já colocou os filhos para a escola, a blogueira que já está com a casa arrumada, a blogueira que venceu isso hoje, que venceu aquilo. E é isso, é você exaltar a si mesmo. É isso que o mundo tem nos ensinado hoje em dia, mas a Bíblia nos ensina, exalte a Cristo. E é isso que nós devemos exaltar, a pessoa de Jesus Cristo. Amém? O versículo 3 vai dizer, engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Então aqui no versículo 3, Davi ele já transforma a sua adoração em algo coletivo. Ele já está falando no plural e na terceira pessoa. Engrandeçam ao Senhor. Ele não está falando só eu vou engrandecer ao Senhor. Ele está falando você também engrandeça ao Senhor. Então, aqui não está significando, o engrandeça não está falando que vai tornar Deus maior. Porque Deus já é infinitamente grande. Mas significa que nós devemos reconhecer a sua grandeza. Juntos nós devemos reconhecer a grandeza de Deus. Então, a fé, ela nunca é algo isolado. Ela é algo comunitário. Nós, aqui juntos, nós devemos engrandecer ao nome do Senhor. Juntos. Davi está falando claramente, juntos nós devemos exaltar o seu nome. Então, a gente lê lá no Salmo 95, venham. E a gente vai ver isso durante o Salmo 95 todo. Venham, venham e venham. O versículo 1 do Salmo 95 vai dizer, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Então a adoração não é uma disciplina espiritual individual, mas ela é uma disciplina espiritual coletiva. Nós devemos louvar e adorar a Deus em comunidade. Aí em Cristo precisa engrandecer o nome do Senhor, precisa reconhecer a grandeza do Senhor. Então, a adoração em comunidade, ela vai fortalecer a nossa fé. Porque nós não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas nós fomos chamados para caminharmos juntos.
um fortalecendo o outro. Amém? Amém. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então a palavra busquei aqui está falando de algo que é investigativo. Algo de perseguir mesmo, de buscar incansavelmente. Não é só, o Lucas buscou aquele copo de água ali para mim, não. Ele perseguiu aquele copo de água. Ele pegou mesmo, ele buscou aquilo. Então mostra que Davi, ele não está fazendo uma oração superficial, mas ele está buscando ao Senhor intensamente. E a resposta de Deus não foi apenas livrar ele do perigo, não foi apenas livrar ele do rei Saul, não foi apenas livrar ele do rei Ax, mas aqui está falando que o Senhor livrou ele de todos os seus temores. Então Davi está deixando claro que o Senhor livrou ele dos seus próprios medos. Deus agiu dentro do coração de Davi. Aquilo que estava lá no interior dele, os medos dele, não só poupou a vida dele, mas cuidou do coração dele, livrou de tudo aquilo que ele estava temendo naquele momento. Em Isaías 41:10 vai dizer o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurei com a destra da minha justiça. Então nós não devemos ter medo, porque o Senhor, o Deus grande, Ele está conosco em todos os momentos. O Senhor, Ele não solta da nossa mão. A gente sabe que o medo é algo que não faz bem pra gente. Faz a gente ficar de forma como se a nossa segurança tivesse posta em xeque. O medo, ele faz tudo ficar cinza, ele faz tudo ficar nebuloso, mas a gente sabe que o sol da justiça nasce em nossa vida, faz a nossa realidade mudar. A gente sabe que quando o Senhor clareia a nossa vida, tudo muda. E Ele está conosco em todos os momentos. Amém? Em Romanos 8,15 vai dizer: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio de qual clamamos Abba, Pai. Nós cantamos aqui Abba. Nós colocamos e proclamamos com a nossa boca Abba. E é esse espírito de adoção que nos torna filhos, que faz com que nós não mais tenhamos medos, mas nós possamos reconhecer que nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um, nós somos adotados e hoje nós somos filhos de Deus. Amém? Então nós não somos mais escravos do medo. Nós não precisamos mais temer, porque nós temos um pai que está do nosso lado. Então, nem sempre a situação vai mudar, mas o nosso coração vai mudar. E aqui Davi teve o coração mudado, porque ele foi livre de todos os seus temores. Amém? Versículo 5 vai dizer: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os rostos deles jamais mostrarão decepção. Eu amo esse versículo, porque os que olham para o Senhor, eles estão radiantes. E aqui está o segredo. Aqui, olham significa que você continua olhando. É um ato contínuo de confiança. Não é um olhar rápido, só olhei e passou. Não, é manter os nossos olhos fixos no Senhor. É a gente continuar olhando Ele. E assim, nós seremos iluminados por aquele que é digno e nos ilumina. A palavra iluminados aqui lembra alguém cujo rosto brilha por estar na presença do Senhor. Assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Estevão, é você ter um rosto radiante de alegria, porque o Senhor está fixado no seu olhar. Você está com os olhos fixos. Se você está com os olhos fixos no Senhor, basta. Não importa o que está ao redor, porque os seus olhos estão fixos no Senhor.
E permanecer na presença dele muda toda a situação. Muda tudo, toda a nossa perspectiva é mudada, porque os nossos olhos estão fixados naquele que é digno. Em 2 Coríntios 3,18 vai dizer: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é do Espírito. Então esse brilho aqui só pode vir proveniente do Espírito Santo. Apenas através dele nós somos transformados. Apenas através do Espírito Santo nós somos redimidos. Amém? Então, aonde nós temos fixados os nossos olhos? Porque aonde nós fixamos os nossos olhos, é isso que molda a nossa vida. Mas se nós fixarmos os nossos olhos em Cristo, nós encontraremos a verdadeira esperança. E nisso nós estaremos radiantes de alegria, porque nós sabemos que nele nós temos esperança. Então, aonde nós temos fixados os nossos olhos no dia a dia? Onde estão os nossos olhos? Estão nas preocupações? Estão nas coisas que podem acontecer, nos medos? Não, os nossos olhos precisam estar fixados em Cristo Jesus. Então, concluindo até o versículo 5, a gente viu aqui que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo, nós devemos nos gloriar apenas no Senhor, e nós devemos adorar a Deus em comunhão com o seu povo, buscar o Senhor intensamente e manter os nossos olhos fixos no Senhor. Então nós temos que manter os nossos olhos fixos no Senhor. Nós precisamos conhecer o caráter dele. E assim, conhecendo o caráter do Senhor, nós conseguimos adorá-lo, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Então, pulando para o versículo 6, a Bíblia fala: este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu ele e o libertou de todas as suas tribulações. Aqui, clamar significa gritar mesmo, significa invocar, significa chamar em voz alta. Então, não é uma oração mecânica, uma oração pronta, uma oração fria. Não, ele está gritando e reconhecendo toda a dependência que ele tem de Deus. Davi aqui está reconhecendo que ele sozinho ele não consegue, que foi a boa mão do Senhor que interviu pela vida dele. E aqui a palavra pobre não está falando de pobreza de dinheiro, aqui está falando de um coração aflito, um coração quebrantado, está falando da alma de Davi, como ele se encontrava naquele momento. Então, Davi ele era um fugitivo em uma cidade diferente, ele não tinha um exército, ele não tinha recursos, humanamente Davi ele não tinha nada. Mas espiritualmente, Davi ele encontrou refúgio no Senhor. E aqui, Davi ele não está falando, o Senhor ouviu o rei. Davi já sabia que ele seria rei, mas o Senhor ouviu este pobre homem. Então Davi, ele se humilha, ele se coloca como alguém humilde diante do Senhor. E a Bíblia fala que Deus habita onde há um coração contrito e abatido de espírito. Está lá em Isaías 57:15. A gente vê lá em Mateus 5:3, no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito. É aquele que se coloca em posição de humildade diante do Senhor. Então, Davi aqui, ele está procurando refúgio e ajuda apenas onde ele pode encontrar. Ele não está gastando tempo tentando agir pela própria força, mas ele está reconhecendo que o refúgio dele vem do Senhor. Davi está reconhecendo aqui que ele é um homem pobre, que a alma dele está humilhada diante do Senhor, mas o Senhor o ouviu. Este pobre homem foi ouvido pelo Senhor e foi liberto de todas as suas tribulações.
de todos os problemas. Então Davi, ele sabia a quem recorrer. E apenas o Deus de Israel poderia ouvi-lo nesse momento. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, uma criança que está assustada, ela não vai procurar primeiro um plano de fuga ou o que fazer. Ela vai correr para os braços do pai. E Davi correu para os braços do pai. E é assim que a gente deve agir nos nossos dias. A gente deve correr para os braços daquele que pode nos dar refúgio, daquele que pode nos livrar das nossas tribulações, aquele que pode nos livrar das nossas aflições. É para este que nós devemos recorrer. Então a gente precisa entender a nossa A gente precisa entender a nossa autossuficiência. Nós não nos bastamos, nós somos dependentes do Senhor. Apenas a graça do Senhor é suficiente a nós. É disso que nós precisamos, da graça do Senhor, do favor imerecido do Senhor sobre a nossa vida, para nós não sermos consumidos. O versículo 7 vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. E aqui, quando está falando que acampa ao lado, está significando no hebraico que ele está estabelecendo um acampamento militar. Ele está cercando para poder proteger. Então é como se Davi estivesse falando aqui que é um exército que está sendo montando acampamento ao redor da cidade para poder protegê-la. E é isso que Davi está falando, que o anjo do Senhor faz isso ao redor daqueles que temem. Ele arma acampamento ao nosso redor. E a Bíblia fala, quando ele fala do anjo do Senhor, ele fala de algumas formas. Ele pode se referir como se fosse um anjo realmente enviado de Deus. E em outros, quando ele fala anjo, ele está falando do próprio Deus. Então, assim, muitos estudiosos entendem passagens como essas como situações, manifestações pré-encarnadas do próprio Cristo. Então ele está falando como se você não está sozinho. Aquele grande eu sou está acampado ao seu redor. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor, livrando você de todas as situações. É o mesmo termo quando a gente vê lá em Gênesis 16, Agar, depois de Sara ter se arrependido de ter pedido para que ela se deitasse com Abraão, ela foge com medo. E a Bíblia fala que no deserto, ela com medo, o anjo do Senhor aparece para Agar. E aí ele fala, instrui o nome, que o nome do filho dela seria Ismael, e que ele também abençoaria, amém, e que ele também abençoaria a descendência de Ismael. E aí a Bíblia fala em Gênesis 16, 13, que aquele significado do nome significaria: tu és o Deus que me vê. Então o anjo do Senhor, ele vê a gente no deserto. Ele nos vê no deserto e ele nos ajuda. E foi assim que Agar foi encorajada a retornar e entendeu que ela não morreria, porque o anjo do Senhor havia visto ela. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vê... Perdão, gente. A gente vê lá também, quando Eliseu estava cercado pelo exército inimigo e o seu servo viu apenas soldados, a Bíblia fala que Eliseu ele orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo. E então ele viu os montes cheios de cavalo e carros de fogo. Então a proteção de Deus era maior do que o perigo que eles estavam passando. Então a gente crê que se nós temermos ao Senhor, o anjo do Senhor estará ao nosso redor, acampado ao nosso redor, e nós seremos livres das nossas aflições. Nós seremos livres daquilo que nos persegue.
Então, a gente pode não enxergar a ação de Deus no nosso redor, mas isso não significa que Deus está ausente. Deus está ao nosso redor. Em todo momento, o Senhor está ao nosso redor, nos guiando. Amém? Versículo 8, a gente já está caminhando para o fim. Versículo 8 vai dizer: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse é um dos versículos talvez mais conhecidos desse texto. Provem e vejam que o Senhor é bom. Então Davi aqui não está só declarando e falando assim, ouçam o que eu estou falando, Deus é bom. Não, ele está falando, vocês também precisam experimentar da bondade desse Deus. Vocês também precisam viver a bondade desse Deus. Ele está convidando, experimentem. Experimentem da bondade desse Deus. E a gente entende aqui que o cristianismo, o evangelho, ele não é apenas informação. Eu posso vir aqui agora e ficar 10 horas falando e dando informação e falando tudo e expondo tudo para vocês, que de nada servirá. Vocês, por si mesmos, vocês precisam provar e ver o quanto o Senhor é bom. É o relacionamento que é instituído. É o relacionamento que faz a gente se deliciar da presença do Senhor. E bom aqui vem da palavra tov, que é a mesma palavra usada quando Deus está criando o mundo e ele fala, isso é tov, isso é bom. Então Davi, ele está declarando aqui a própria bondade vista por Deus, apreciada por Deus lá na criação. Provem e vejam que o Senhor é bom. E aí, lá em 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, vai dizer assim, o apóstolo Pedro vai dizer, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então Pedro, ele está usando esse texto aqui para poder mencionar Cristo. Agora que vocês viram que o Senhor é bom, que Cristo veio e ele encarnou e ele foi crucificado e ele morreu por nós e ele ressuscitou, agora que vocês já provaram, vocês viram que o Senhor é bom. Então, eles já experimentaram a graça. Nós também já experimentamos dessa graça. Nós já sabemos que por ele nós fomos salvos. E nós precisamos provar disso e entender que o Senhor é bom. Então, como eu falei, eu posso falar aqui por horas. Se vocês não provarem por si próprios, vocês nunca entenderão essa verdade. Eu posso falar para vocês o gosto que o chocolate tem, a textura que o chocolate tem, a cor que o chocolate tem. Mas se vocês não provarem o chocolate, vocês nunca vão saber que o chocolate é bom. Mesmo eu detalhando tudo. Então assim também é com o Senhor. Ele precisa ser experimentado. O Senhor precisa ser experimentado por nós. E aí a gente se pergunta, será que a gente tem conhecido Deus apenas de ouvirmos falar? Ou será que a gente tem experimentado dia após dia da sua graça, do seu perdão e da sua presença? Ou a gente só ouve que Ele é bom? Ou a gente tem experimentado e provado que o Senhor é bom? É isso que nós devemos buscar dia após dia, experimentar do Senhor, experimentar da tua presença. Amém? Salmo 34:9 diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Então,
o temor do Senhor é diferente do temor que a gente falou antes, que Deus livrou Davi de todos os temores. Aqui a gente não está falando de um medo, de um pânico do Senhor. Aqui a gente está falando de um respeito, de uma submissão, de uma obediência. Então aqui o hebraico da palavra temor é diferente dos temores que a gente leu anteriormente. Aqui está falando de uma ideia muito profunda de respeito e de obediência ao Senhor. Amém? Então, os que temem ao Senhor, de nada tem falta. Só que nada tem falta não está falando sobre uma ausência dos desejos do nosso coração. Está falando que Deus supre aquilo que é necessário para cumprir a vontade dEle. Então não tem falta dos nossos desejos, não tem falta da vontade do Senhor, que é o melhor para nós. Então, a Bíblia ela não é um livro de desejos que mostram que os filhos, eu falei aqui que nós somos filhos, que os filhos vão ter tudo que a gente que deseja. Não, mas que a gente vai ter tudo aquilo que nos é necessário. Em Mateus 6,33, também no Sermão do Monte, vai falar: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Mas, como começou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas vão ser só acrescentadas. O essencial você tem, porque você buscou o reino do Senhor, a presença do Senhor, e o resto é só acréscimo. O resto é o resto. Em Filipenses 4,19 vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está falando das riquezas da terra? Vai suprir tudo que vocês precisam de acordo com as riquezas da terra? De acordo com o ouro que tem nessa terra, com a prata que tem nessa terra, com o carro bonito? Não. De acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É nisso que nós seremos supridos. E isso nos é suficiente. Isso nos é suficiente para a vida eterna, para a eternidade. Tudo que o Senhor pode nos suprir é o que é necessário para toda a eternidade. Então, a gente entende que um pai amoroso, ele não dá tudo que o filho pede. Não é tudo que o filho pede, mas é tudo que ele entende que é o melhor para o filho. E assim Deus é um pai amoroso, que dá a nós as nossas necessidades, de acordo com a nossa confiança nele. Então, quando Deus nos diz não, ele não está sendo ruim, mas ele está sendo um pai amoroso. Pare e pensa, aonde você estaria hoje se Deus tivesse dito sim para tudo que você pediu? Eu nem aqui eu estaria. E isso faz ele bom. Porque ele sabe do que precisamos. E eu precisava estar aqui nessa noite, adorando o nome dele. Então, Salmo 34:10. Já acabando, vai dizer: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então, a gente sabe que leão é um bicho grande, é o rei da selva, né? O rei leão. Então, significa um animal forte, um animal que tem muita capacidade. E a Bíblia está falando aqui, Davi está falando que mesmo os animais mais fortes podem passar fome. Mas os que dependem do Senhor, eles encontram provisão. Então, a expressão bem nenhum aqui refere-se ao Deus que considera verdadeiramente o que Deus
considera verdadeiramente bom para os seus filhos, não necessariamente tudo que deseja. Então, aqui o bem nenhum lhes fará falta. Então é o que Deus entende que nós precisamos. E nós precisamos da provisão que vem dele. Então os fortes, eles podem fracassar, mas nós que dependemos do Senhor, nós somos sustentados. Porque nada nos faltará. A gente vê isso em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos supre, nada nos terá falta. Em Romanos 8,32 vai dizer: aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não dará graciosamente com ele todas as coisas? Em Mateus 7,11: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está no céu, que dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe o que é bom para nós. Nós precisamos confiar no Senhor, naquele que habita no passado, no presente e no futuro. Nós precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. E Deus é o Deus da provisão. A gente vê que durante 40 anos no deserto, Israel não plantou nem colheu, mas o Senhor enviou provisão todos os dias e nada lhes tiveram falta. Eles acharam que eles estavam no lugar errado. Eles preferiam o Egito. Eles sentiram falta das cebolas do Egito. Imagina se o Senhor tivesse falado: então tá, é isso que vocês estão desejando? Volta lá para o Egito. Mas o Senhor, Ele é bom. E mesmo no deserto, Ele enviou provisão dia após dia, vinda diretamente do céu. Então, a nossa segurança não é o nosso salário, a nossa segurança não é o governo, nossa segurança não são empresas, mas a nossa segurança é o Senhor. É o Senhor quem nos dá a provisão. É o Senhor quem é a nossa rocha e a nossa fortaleza. E Ele usa das formas mais diferentes para nos sustentar e nos dar a provisão. Porque a provisão vem dele. Amém? Glória a Deus. Então, esses últimos 5 versículos, a gente entendeu que Deus, Ele ouve o clamor dos humildes. Deus cerca o seu povo com sua proteção. Deus convida cada pessoa a experimentar sua bondade. O temor do Senhor produz segurança e provisão. E Deus sustenta aqueles que buscam com sinceridade. E é isso que nós devemos buscar dia após dia. Nós devemos ser crianças segurando nas mãos do nosso Pai, para que assim nós possamos ter firmeza para poder caminhar. Nós precisamos ser crianças que dão a mão no Pai e seguram com confiança aonde Ele quer nos guiar. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Nós precisamos experimentar da bondade do Senhor e entender que a presença dEle vale mais do que qualquer coisa. É a presença do Senhor que é valiosa. Nós precisamos amar ao Senhor e retribuir todo o amor que Ele teve para conosco. Toda a graça, mesmo no momento de aflição. Davi aqui, ele estava fugindo. Ele tinha acabado de passar pelo medo da morte. E ele louvou o Senhor de forma extravagante. Então, a gente vê aqui também que Davi, ele usou esse salmo, um salmo totalmente cristocêntrico. A gente vê que Davi, ele fala: bendirei ao Senhor. Jesus, ele glorificou o Pai em tudo. Davi, ele falou do justo perseguido. Jesus, ele foi o justo, perfeito, perseguido e sem pecado.
Davi falou aqui do anjo que protege. E Jesus, ele prometeu o quê? Eu estarei com vocês todos os dias. Olha a visão que Davi teve ao fixar os seus olhos no Senhor. Então, a gente entende que o Evangelho, ele não nos promete uma ausência de sofrimento, mas ele promete redenção, perdão e vida eterna. E é isso que nós devemos buscar dia após dia. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por momentos ruins, mas nós precisamos estar com os nossos fixos olhos no Senhor, provando e vendo que o Senhor é bom, entendendo que tudo aponta para Cristo. Davi, milhares de anos antes, está apontando para Cristo. A nossa vida deve apontar para Cristo. Nós precisamos experimentar algo maior que é Jesus. Nós precisamos entender que nós fomos libertos do pecado, nós fomos reconciliados com o Pai e nós temos esperança naquele que virá e passará uma eternidade inteira conosco. E o meu convite nessa noite para todos vocês é: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Não de ouvir falar, mas de experimentar. Ele está disposto a ser deliciado por nós. Então, provem e vejam que o Senhor é bom. Vamos colocar a mão no nosso coração e abaixar a nossa cabeça. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor, porque nós fomos libertos e por isso nós podemos bem dizer o Teu santo nome. Senhor, que nós possamos entender que, mesmo em qualquer circunstância, nós exaltaremos e engrandeceremos ao Senhor. Não porque o Senhor precisa se tornar grande através do nosso engrandecimento, mas porque nós reconhecemos que o Senhor é grande. Nós reconhecemos que o Senhor é digno. Nós reconhecemos que o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração. E nós, Senhor, queremos Te louvar de forma extravagante, com toda a nossa alma, com tudo que é em nós, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E nós queremos provar e experimentar da Tua grandeza dia após dia. O Senhor é o Deus da provisão. Nós sabemos que o Senhor sabe dar boas coisas aos seus filhos. Não o que nós achamos que nós precisamos, mas aquilo que o Senhor entende que será uma forma de glorificar o Seu nome. Nós queremos glorificar o Senhor com tudo que é em nós, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, que ela ecoe em nosso coração durante essa semana. Em nome de Jesus, amém.